neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convida a ti, sim a mim. Desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, tanto a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Amados, estamos com a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. É certo que Deus usa o homem para falar ao homem. Deus, desde que criou o homem, todas as coisas que Ele tem que fazer em relação ao homem é através do homem. Ele próprio
se encarnou e se fez homem para salvar o homem, para tratar com o homem. Na carta aos Hebreus está escrito, capítulo 3, versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Sabemos que Moisés é um tipo de Cristo. Estava em toda a casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O versículo 6 diz, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isto é demasiadamente profundo e é um alimento espiritual para o Filho de Deus. Nós estamos constatando aqui com um documento bíblico de que somos casa de Cristo. O que é Cristo? É o ungido do Senhor. É o ministério de Deus na terra. É o Espírito Santo, encarnado em uma pessoa. É o Espírito Santo manifestado em uma pessoa. É o Espírito Santo manifestado no homem. Aos Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente vem a condição, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E logo o escritor segue dizendo, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. A análise desse instante nos chama a atenção para a seguinte pergunta. Porventura poderia um homem rejeitar a voz do Espírito Santo? Endurecer o seu coração para a voz do Espírito Santo? Isto é inacreditável. Crente algum teria a coragem de rejeitar a voz do Espírito Santo? Ouvintes, aqui está o embaraço de muitos. Aqui está onde muitos estão perecendo. E tarde demais vão descobrir que estão no inferno, ao invés de estar no céu que tanto pregaram, que tanto cantaram, que tanto anunciaram, que tanto almejaram. Quem foi que endureceu o coração em relação a estas Escrituras? A quem elas estão se referindo? Elas não estão se referindo a Faraó. Elas estão se referindo aos crentes que seguiram a Moisés, que se prostraram no deserto. Agora vocês leiam a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Leiam este primeiro texto do capítulo 10 e veja como a coisa aconteceu lá para servir de exemplo para nós. Ali o Espírito Santo estava falando através de um homem. Aqui está a queda de muitos crentes. Eles ficam ouvindo homens. E, no entanto, quando Deus fala através de um homem, eles não podem dar ouvido àquele homem e por isso endurecem seus corações. Notem o seguinte, que o Espírito Santo estava falando através de um homem. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Como se pode ouvir a voz do Espírito Santo? Guardem isto.
De que maneira o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala através de um homem, através do seu mensageiro a cada era. Vamos provar isto com as Escrituras? Muito bem. Aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. São Pedro está falando que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Na carta ao Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. O que está escrito? Está falando da boca de Deus? Está falando sobre boca, sobre vômito? O vômito tem que sair pela boca. E o estado de Laodiceia é um estado que provoca vômito em Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, quer dizer, o fim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá não falasse em Deus. Oxalá não pregasse em evangelho. Oxalá nem pensassem nisto. Ou então fossem crentes mesmo de verdade, fossem quente mesmo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. É uma expressão do Senhor Jesus Cristo. É um recado ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Deus fala ao anjo para o anjo transmitir para a igreja o seu estado, o estado da igreja da era em que estamos vivendo. É o estado laodiceiano, que diz ser rica de dons espirituais, se garbam por falar em línguas, por curarem os enfermos e por isso rejeitam a boca de Deus, que é o seu profeta. O Espírito Santo usou a boca de Davi. O Espírito Santo usou a boca de Moisés. O Espírito Santo usou a boca de Elias. O Espírito Santo usou a boca de Noé. O Espírito Santo usou a boca de Isaías. O Espírito Santo usou a boca de Jeremias e de todos os profetas. Mas quando o Espírito Santo usou a boca de cada profeta, eu pergunto, quem foi que endureceu o coração? Foi justamente aqueles que diziam ter Deus. Quando o Espírito Santo estava usando a boca de João Batista, estava naquela casa para esse determinado fim, anunciar o Cordeiro de Deus, vindo de uma maneira tão simples, se cobrindo com pelo de camelo, vivendo no deserto, entre as víboras, comendo mel silvestre e gafanhoto, ele, um homem taxado pelos religiosos, pelos príncipes das sinagogas de louco, um homem que não obedeceu à linhagem de seu pai, que saiu fora de toda a tradição sacerdotal. Este homem, apontando um nazareno que para eles era um bastardo, um nazareno que não conhecia o seu pai, apontando-o com um dedo grosseiro, um dedo rústico, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A boca de João Batista estava sendo usada por Deus, era a boca de Deus naquele dia, apontando a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Mas quem foi que endureceu o coração? Foi Maria Madalena? Foi o ladrão da direita? Foram os pescadores? Foi o sumo sacerdote? Foram as autoridades religiosas que não puderam dar crédito à boca de Deus naquele dia, por isso ficaram vomitados da boca de Deus?
em 2 Samuel, capítulo 23, nós encontramos uma prova do que estamos dizendo. Versículo 2: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Davi está falando desta forma: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Amados, vamos atinar para estas Escrituras nesse instante. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque se endurecerdes os vossos corações, logicamente, Deus não poderá vos falar, e vocês ficarão estacionados, vocês ficarão enraizados, arraigados nas suas maneiras de crer, obsoletas para Deus, antiquadas para Deus, maneiras que não dão poder para vencer o diabo, maneiras que não dão poder para vencer o mundanismo, para vencer a tentação. A única maneira de vencer a tentação é ser cheio do Espírito Santo. É com aquilo que está escrito. Jesus estava cheio do Espírito Santo, e por isso, quando Satanás o tentou de todos os lados, por todas as formas, oferecendo-lhe riqueza, oferecendo-lhe todas as coisas deste mundo, ele pôde vencê-lo com o que está escrito. Nós temos de saber disto. Daniel fala sobre 70 semanas que estão determinadas sobre o seu povo, os judeus. Deus veio falar com Daniel. Vocês vão ler no livro de Daniel, capítulo 9, vocês vão ver a oração que Daniel fez pelo seu povo, reconhecendo que estava em pecado, reconhecendo o porquê estava escravizado, porque Israel estava sendo cauda ao invés de ser cabeça, segundo a promessa de Deus, por causa da transgressão, porque deixou de ouvir a voz de Deus, porque deixou de atender ao Espírito Santo, porque fugiu da palavra do Senhor. E fugindo da palavra do Senhor, um povo, o homem, quem quer que seja, só pode cair nas garras do inimigo, ficar escravizado pelo vício, ficar escravizado pelos seus próprios pensamentos, pelo egoísmo, pela ambição, pelo dinheiro, pelo sexo, pelos dogmas, pelos credos, coisas que escravizam em todos os setores da vida humana, setor secular, material, social, intelectual, religioso, espiritual. Sim, Daniel reconheceu como um profeta de Deus e chorou nos pés do Senhor, orou, e a resposta do Senhor veio através do anjo. E o anjo veio e falou com Daniel que haviam 70 semanas que estavam determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quando tudo terminar, todo o reino gentil, quando aquela estátua
que Nabucodonosor viu em seu sonho for esmiuçada por uma só vez por esta pedra que vem rolando, Jesus Cristo, que vem encher a terra de toda a sua glória, esmiuçando todos os reinos. Agora este reino de ferro misturado com barro, muito poderoso no sentido material, mas no sentido espiritual é como barro, fraco, não escuta a voz de Deus. Um povo que não escuta o profeta de Deus é um povo doente, é um povo fraco, é um povo escravizado espiritualmente, rejeita a boca de Deus, endurece o coração e se prostra no deserto, se prostra diante da imagem da besta, como fizeram aqueles lá no reinado de Nabucodonosor. Mas graças a Deus que ali havia uma semente, e a promessa das 70 semanas desceu através do profeta, mas a última semana foi cortada com o sacrifício, com a morte de Jesus Cristo, Deus abrindo um parêntese para tratar conosco. Ó jactanciosos gentios, presunçosos, quem mandou vocês dividirem a graça em credos e dogmas e denominações? Isto é um pecado tremendo. Deus não permitiu isto. Ele abriu um parêntese, ele parou com os judeus na última semana de Daniel, foi para estender a graça para os gentios. Foi sim. E esta graça é composta unicamente do sacrifício de Jesus Cristo, de suas 3 ordenanças, o batismo em seu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando este nome, sim, o batismo precedido por um verdadeiro arrependimento, a Santa Ceia com pão asmo, com o vinho puro tipificando o sangue de Jesus Cristo e o corpo sem fermento de Jesus. O lava-pés são 3 ordenanças destinadas aos gentios, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva conquistada pelo sacrifício de Cristo. E quem permitiu, quem introduziu a doutrina nicolaíta, balanita, jezabelita nesta igreja foi Satanás. Por isso a palavra diz, o anjo de Deus, a voz do Espírito Santo diz: sai dela, povo meu, sai dela para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Esta é a voz do Espírito Santo neste dia. É hoje o Espírito Santo está falando, porque estamos na 7ª era, no último período que Deus trata com os gentios. Dentro em breve ele voltará para os judeus para cumprir a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Mas quem deu crédito à pregação? Quem ouviu a voz do Espírito Santo? Quem? Você diz lá no seu coração, filha de Deus: eu creio no profeta de Deus, eu creio na voz do Espírito Santo, eu estou afastada do mundo, eu estou como Abraão, ouvindo a voz do Senhor. Você diz aí agora, filho de Deus, sozinho, solitário como a águia, mas sem comer coisas podres, porque a sua natureza não permite. Eu tenho ouvido a voz de Deus nestes últimos dias. Isto é um consolo para você, isto é alegria para todos nós. Ó Pai eterno, continue falando a cada coração. Pensando nisto, Deus, eu não endureci meu coração, tenho ouvido a tua voz. Ó Pai bendito, encha cada alma do poder do teu Espírito Santo, e que esta voz possa produzir a cura do enfermo, a libertação do oprimido, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Escuta a voz do meu Jesus, Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. segue-me, vem, segue-me, Por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo véu bebi, por ti a morte já sofri. segue-me, vem, segue-me, Liberto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. segue-me, vem, segue-me, Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador eu fiquei. segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei, Por ti eu tudo deixarei. seguirei, sim, seguirei, Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. seguirei, sim, seguirei. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre
paixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, como ele